Olá, meus amigos. Nessa aula que eu vou estar colocando agora para vocês é sobre clareamento dental e é um pequeno resumo, né, de um evento que eu participei que tinha é, vários pesquisadores falando sobre a interação entre a atividade clínica e a atividade de pesquisa relacionada ao clareamento. Então eu fiz um pequeno resumo e espero que vocês aproveitem e consigam tirar o máximo proveito disso aí, tá joia? Então, segue a aula aí para vocês. Bem, meus amigos, então, como eu estava falando no vídeo anterior, isso aqui é apenas uma pequena demonstração, uma pequena aula, que é um resumo, na verdade, de um evento que eu fui na SBPQO 2016 e algumas atualizações sobre o clareamento dental, tá? Então, o clareamento dental, geralmente, é o primeiro passo dos tratamentos restauradores quando a gente visa homogeneizar o substrato, ou seja, nós iniciamos o tratamento estético, né, do paciente, deixando o dente dele com a cor mais favorável para a reabilitação, tá? Mas não serve só para isso, né? A gente inicia pelo tratamento do clareamento, né, com clareamento dental, primeiro que é um procedimento extremamente seguro. Então a gente conhece bem a substância, conhece como ela age, o efeito químico dela, então os efeitos colaterais, então tem como a gente agir bem e controlar bem essa situação. E durante o período do clareamento a gente também conhece mais o paciente, então cria um vínculo, entende melhor o que o paciente quer, então a probabilidade de um sucesso ele se torna mais palpável. Tá? Então uma das primeiras coisas que buscamos ao reabilitar um paciente é uniformizar ou restabelecer uma condição homogênea de cor dentária. É comum vermos pacientes com cores, né, dentes com cores diferentes. Sabemos as limitações do clareamento, né, que pacientes com dentes não vitais, né, dentes bastante escurecidos, têm uma certa dificuldade de fato para que a gente possa homogeneizar aquela condição, né? Mas o clareamento em dentes vitais restabelece uma condição homogênea para poder a gente trabalhar de forma mais segura ao proceder na reabilitação, seja com resina ou com cerâmica. Lembrando que resinas compostas e cerâmicas não mudam de cor. Não adianta você fazer clareamento, né, por cima sobre uma cerâmica, sobre uma resina composta, porque ela não vai obter sucesso no procedimento restaurador. Então, fica só um lembrete, né? Isso aqui nós sabemos que tanto a resina como a cerâmica elas não sofrem essa hidrólise aí pela atuação do ácido. A manutenção do clareamento é uma coisa interessante. Sempre os pacientes perguntam, olha, de quanto em quanto tempo eu posso refazer o meu clareamento? Então, segundo a literatura, eles demonstram que o clareamento ele deve ser feito no mínimo com intervalo de 2 anos. O intervalo mínimo aceitável seria de 1 ano e meio. Tá? Outra pergunta também constante que o pessoal faz é a partir de que idade podemos iniciar um clareamento dental? Levando em consideração que a estética está cada vez mais precoce, a busca pela estética, nós temos que ter também a responsabilidade de limitar isso, tá? A polpa dentária, né, a polpa do dente de um paciente jovem, ela é muito mais ampla do que um paciente adulto ou um paciente já senil. Então, quando você tem um efeito de inflamação pulpar causada pelo clareamento, aquela sensibilidade em adultos, em um adolescente, isso pode ser muito mais danoso, podendo causar um dano irreversível àquele tecido. Então, pacientes com menos de 18 anos, a gente não prescreve, não faz o clareamento, tá joia? Então, o motivo, o tamanho da polpa, né, seria o motivo mais plausível para fazer a negativa desse tratamento. Tá? Quais são os tipos de clareamento dental que podemos proporcionar aos pacientes? Primeiro, tem a microabrasão, que não é bem um clareamento, né? E o clareamento propriamente dito. Tá? E como é que realiza a microabrasão? Essa microabrasão realiza para manchas superficiais, manchas leves de fluorose,
ou moderada, que seja pelo menos no terço médio incisal, o menor possível. Tá aqui um exemplozinho de manchas de fluorose. Então, você tem toda essa região aqui, que contempla esse terço incisal e médio, é fluorose, né? Porque ele está nos dentes homólogos, na mesma posição e com o mesmo tamanho, tá joia? E realiza-se, né, também para manchas brancas superficiais, de tratamento ortodôntico, né, de lesões de cárie inativa, para fazer a microabrasão. Então, olha só, toda essa região aqui, ó, é região bem cervical. Nessa imagem aqui nós podemos ver bem o desenho do bracket, né? Então, gente, como proceder, tá? Lembrando que nunca deveremos utilizar técnicas de clareamento para pacientes que possuem hipoplasia de esmalte ou manchas profundas, tá? Microabrasão. Então, se você quer mascarar alguma mancha, se você quer mascarar alguma coisa em pacientes com essa situação, usar resina composta ou usar aí o número de vidro fotopolimerizável. Existem outras alternativas, tá ok? Então, o tratamento da microabrasão ele é usado com ácido e abrasivos. Por isso que nós não devemos utilizar, né, em dentes que têm estrutura de esmalte com defeito. Então, você está expondo aquele indivíduo a um ataque ácido diretamente na dentina, que é um tecido altamente proteico, né, rico em proteína, e a proteína ela se desnatura por dois motivos. Ou desnatura pela temperatura ou pela alteração do pH. Então, se você está jogando ali um ácido naquela dentina, você está promovendo a desmineralização daquele tecido. Tá? Essa sequência é a sequência da ultradente, usar o alpalustre, que é um tipo de ácido com abrasivo para microabrasão, e o conjunto Astropol da Ivoclar, que é uma pasta diamantada. Então, usa-se um ácido clorídrico a 6,6%, que também pode ser usado sem o isolamento, tá joia? Não é necessário, obrigatório usar o isolamento absoluto, até porque não é um processo restaurador que deve estar livre de umidade. Então, é só ter cuidado na manipulação desse material. Aplicar por até 15 vezes. Você aplica o abrasivo com ácido e utiliza a borracha para realizar a abrasão, tá? Então, se não obtiver resultado até a 9ª, 10ª aplicação, gente, não adianta você insistir, tá? Depois da Astropol verde, você usa a Astropol rosa, tá? E por último, a escova de carbeto de silício para dar o polimento geral. E você tem o aspecto final, tá joia? Lembrando que isso serve para manchas superficiais, tá? E como é que você sabe se a mancha é superficial ou profunda? Utiliza-se o fotopolimerizador por Palatine, né? Se a mancha ficar clara, ela é superficial. Então, imagine, se você tem uma mancha profunda e você começa a desgastar. Então, ela é superficialmente ela é pequena, né? E você vai desgastando, em vez de diminuir, ela vai aumentando de tamanho. Então, você vai ter um efeito adverso do tratamento por microabrasão, tá? Então, o resumo. Fazer a microabrasão em apenas uma consulta, tá? Fazer isolamento absoluto total ou modificado, seria um isolamento relativo. Realizar uma profilaxia com pedra, promis e água. Esfregar o produto para microabrasão no dente com baixa rotação e velocidade reduzida, entre 120 e 150 mil rotações por minuto, de 10 a 20 segundos. Essa rotação com um motor elétrico você consegue controlar, né, 100% dela. Repetir por até 15 vezes. Um resultado bom acontece normalmente entre a 9ª e a 10ª, que o desgaste acontece em aproximadamente 0,01 milímetros, né? Fazer o polimento da superfície com pasta diamantada e aplicação de flúor neutro por 1 minuto, tá? Como a gente sabe, o flúor ele tem uma ação,
conhecida como o fator de remineralização do esmalte dentário. Então ele vai ajudar a remineralizar aquele tecido que você perdeu ali com a microabrasão. Tá? Quando é que a gente deve indicar o clareamento propriamente dito? Primeiro deve ser indicado para equilibrar os tons de saturação dos dentes envolvidos do tratamento. A saturação, eu quero que vocês recordem lá na aula de seleção de cor. Por exemplo, na escala Vita nós temos o A1, o A2, o A3, o A3,5, tá? E são justamente essas gradações, 1, 2, 3, 3,5, são as saturações. Essas saturações, né, se você vê 80% da população, ela tem a saturação aqui no conjunto A. Então, tipo, se você tem um dente A3,5 e você quer trazer esse dente mais próximo do A1 possível. Então, a gente tenta equilibrar esses tons de saturação, tá certo? Então, são os mais usados, os métodos mais usados para a gente são os métodos caseiros, que nós determinamos como supervisionado, e o método de consultório. As substâncias que nós utilizamos são o peróxido de hidrogênio, que tem um baixíssimo peso molecular. É justamente pelo baixo peso molecular do peróxido que ele consegue penetrar lá no esmalte. Então, já é sabido que o esmalte ele tem poros que vão variar entre 0,2 a 0,7 nanômetros. Então, tipo, existe troca de água e de proteína lá dentro que passa pelos espaços interprismáticos. Então, tipo, esse peróxido ele tem um peso molecular muito baixo, então ele consegue adentrar no esmalte e atingir a dentina. Sabemos que, de fato, o que dá a coloração mesmo é a dentina, tá? Então, o peróxido de hidrogênio ele penetra nesse tecido e a utilização dele é entre 30 a 50 minutos. Então, é o peróxido que quebra essa molécula de cromóforo, tá? O cromóforo é justamente essa substância, esse tecido que ele tem o corante em si. Então, ele quebra essa molécula de cromóforo e com essa quebra dele, a taxa de reflexão aumenta. Então, é isso que deixa o dente mais claro. Então, o cromóforo ele é quebrado, é eliminado por difusão e essa quebra e essa eliminação altera o poder de reflexão à luz do dente e ele dá esse aspecto de dente clareado. Tá joia? Então, o peróxido de hidrogênio de 30 a 50 minutos. Foi nesse evento que foi questionado por uma professora lá da Universidade de São Paulo, da FOUSP, e ela falava que pesquisou com aquele UHP Whiteness, o tradicional da FGM. E lá na bula falava que você tinha que trocar aquela substância por 3 vezes. E ela fez o cálculo lá, fez o estudo para avaliar a quantidade de peróxido que existia naquela fórmula durante os 50 minutos corridos. E ela viu que a quantidade viável não se modificava. Então ela não via necessidade da troca da substância. Então, tipo, apesar que nós temos que seguir a indicação da bula, mas os estudos já mostram que tipo, não há nenhum indicativo de que aquele dali possa ocasionar uma perda da eficiência. Ela falou que entrou em contato com a FGM, com o fabricante, para indicar isso, mas não obteve resposta. Em relação ao clareamento supervisionado, que é o que é feito na moldeira em casa, tem um peróxido de carbamida, que ele tem um uso de 3 a 4 horas. Né? Não necessariamente corridos, pode ser intermitente. Então, mais eficaz do que o de consultório, devido à característica base do peróxido, que ele se transforma em peróxido de hidrogênio e ureia. Tem uma característica mais lenta de clareamento e ele tem um poder mais alto de clareamento do que o feito em consultório, que acaba desidratando aquele tecido. Então ele dura mais tempo, é muito mais efetivo. Eu vejo também como uma questão para nós cirurgiões dentistas,
que tem uma eficiência também em relação à questão empresarial. Então você não tem o paciente sentado na sua cadeira 1 hora esperando o efeito do tratamento clareador. Você pode reduzir o custo disso para o paciente pelo fato de ele estar fazendo até no seu domicílio, no seu trabalho, e vem semanalmente para fazer a tomada de cor e pegar uma nova bisnaga. Eu acho extremamente viável. Então o tratamento caseiro com peróxido de carbamida pode ser de 10 a 16 ou 22%. 10 a 16 uso de 3 a 4 horas e 22% uso de 1 hora, tá joia? Como eu falei para vocês, não é necessário ser um uso contínuo, pode ser intermitente. Então aqui tem 2 exemplos, né? O Whiteness Perfect, então os 2 da FGM, eu acho que é líder de mercado, a FGM hoje em relação aos clareadores. Lembrando que para a compra deles é necessário você ter receituário odontológico. Tá? Então, o caseiro, que é o proscarbamida, eu uso por até 4 semanas até atingir um platô, ou seja, se não clareou em 4 semanas, dificilmente você vai conseguir melhorar aquele efeito do clareamento. Então, sempre, gente, as seringas são entregues semanalmente, tá joia? Então, não vamos deixar o nosso paciente guiar, né, o tratamento dele, porque é a partir da consulta semanal para pegar a bisnaga, para verificar a cor, que nós vamos ver se está tendo algum problema, se aquele tecido está tendo algum tipo de reação alérgica. Então é importante que nós podemos acompanhar, né, possamos acompanhar esse caso. Então, pacientes que têm dentes muito sensíveis, nós podemos intercalar os dias de aplicação. Então você pode aplicar hoje, passa um dia sem aplicação e aplica no dia seguinte e assim vai, tá certo? Uma pergunta, né, que sempre surge: existe algum produto à base de peróxido de hidrogênio que tem um pH mais básico? Então, tipo, se eu estou falando de ácido, mesmo que seja um pH não tão baixo, mas ele é ácido também, e que ele possa agir quebrando as moléculas do cromófilo. Então foram feitas pesquisas que para analisar a questão do ácido, do peróxido de hidrogênio, mas até que ponto ele se torna eficiente sem ser tão danoso. Então, o Whiteness HP Blue, que tem adição de cálcio, ele tem uma condição diferenciada em relação aos outros. Tá? Então, no estudo lá da professora, ela demonstrou excelentes resultados vindo desse produto. Tá? E pacientes que têm fissura de esmalte ou restaurações extensas, é sempre interessante porque se você está lidando com um produto que tem um peso molecular muito baixo e que isso pode causar uma sensibilidade exacerbada ou inflamação pulpar, se tem um paciente que tem uma fissura de esmalte, se tem uma restauração que não está tão adaptada, primeiro, troca-se a restauração, readapta a restauração. Ou se o paciente tem realmente um dente que tem uma fissura, né, de natureza, um defeito, a gente pode indicar o gel de 16%, que seria utilizado em 3 horas, 4 horas, ele usa de 1 a 2 horas por dia, ou seja, nós reduzimos por metade o tempo de aplicação desse gel, para poder ter um efeito clareador e não ter tanto efeito adverso como sensibilidade. Certo? E quanto tempo após um clareamento eu posso restaurar, usar o sistema adesivo? Seja para restaurar, para cimentar. Entre 2 a 3 semanas após o final da última sessão de clareamento. Então, terminou o clareamento hoje, eu só posso realizar o sistema adesivo pelo menos 2 semanas depois. É o tempo que esse dente vai voltar com a microdureza de superfície dele. Então você vai ter uma condição especial daqueles prismas de esmalte, vai retornar à posição inicial para poder você conseguir efetivar bem o sistema adesivo. Quantas aplicações de consultório e qual o intervalo delas? Gente, 2 aplicações no máximo intervalo de 3 dias, né? Então, tipo, o ideal é que a cada 7 dias uma sessão, tá joia? Então, se tiver uma urgência, que não creio ser o caso, raramente uma pessoa tem urgência em fazer clareamento,
pelo menos teria intervalos de 3 dias no mínimo para cada aplicação. Eu acho isso aqui é bom termos, né, colocar aqui um asterisco bem forte em relação a isso, né, porque não creio que seja um motivo de urgência você realizar um clareamento. Você pode estar causando um dano irreversível, mas esse dado aqui de fato ele tem na literatura, então eu trouxe aqui para falar para vocês. Mas o ideal é que seja a cada 7 dias uma sessão. Tá? É como eu falei para vocês, a necessidade de trocar o material restaurador foi justamente esse material aqui, que a professora lá falou, né, que eles pedem para troca de 2 a 3 vezes durante o período de 50 minutos. Né? Então ficou mostrado que na pesquisa dela que não havia necessidade. Tá? Outra coisa, gente, prestem atenção, isso aqui sempre o pessoal pergunta. Às vezes eu não consigo colocar a barreira gengival só na cervical, ele acaba entrando aqui um pouquinho do meu dente. Isso vai alterar o meu clareamento na região cervical? Resposta: de forma alguma. Se o peso molecular da substância ela é tão pequena, ela vai adentrar nessa região cervical também. E é importante que você não tenha economia na barreira gengival. Não tenha economia, pode usar bastante, tá certo? Você usa a cada 3 dentes e fotopolimeriza aquele conjunto. Como eu falei para vocês, a barreira gengival em contato com a cervical do dente não vai alterar o clareamento. Você pode exagerar a barreira gengival aí. O uso da luz ultravioleta torna o tratamento mais eficaz? Não, a resposta é conclusiva. Tá? O que o laser faz, ele pode diminuir a sensibilidade, aumentar um pouco diminuir o tempo, mas tipo, a eficácia do tratamento com o agente clareador não vai alterar porque você usou luz ou não. Tá? A gente tem que ter sempre cuidado, né? Tem suas funções, lógico, né? Que está no mercado, mas não é porque você não tem a luz que o seu tratamento com agente clareador não vai ter a mesma eficácia. Então, você pode ter mais sensibilidade ou outras condições, mas a eficácia ela vai existir, tá certo? Uma dica, para a gente evitar esse processo de inflamação da polpa, nós podemos prescrever 30 minutos, 1 hora antes do tratamento, o Feldene, que é o piroxicam sublingual, tá? Ou o ibuprofeno para você iniciar 12 horas antes do procedimento, tá certo? Então, é uma profilaxia para você evitar essa sensibilidade pós-clareamento com os pacientes. Então, o clareamento em consultório é a sequência, passo a passo. Profilaxia com pedra pómez, a gente não usa pasta profilática. Aplicação do fluoreto de potássio, que é o dessensibilizante lá deles, deve ser o fluoreto de potássio 10 minutos. Aplicação da barreira gengival, fotopolimerização de 3 em 3 dentes. Aplicação do agente clareador, remoção após 50 minutos. Isso aqui, gente, eu estou falando do HP, do Max e do Blue, tá? Aplicação do fluoreto de potássio também no final, 10 minutos. E fluoreto de sódio neutro, que é o Fluo em gel. E por último, o polimento. Eu botei um asterisco aqui nesse polimento porque nem sempre o paciente aguenta. Tem paciente que tem realmente bastante sensibilidade, então no final você não tem como passar um feltro lá, ele vai realmente reclamar de dor. Então os discos de feltro você pode usar no final com a pasta diamantada, tá? E o dessensibilizante, que é justamente para tentar diminuir essa sensibilidade pós-operatória. E tem o método over the counter, que é as fitas de clareamento, tá? São peróxido de hidrogênio de 3 a 6%, você aplica 2 vezes ao dia por 2 semanas. Então você esfrega durante 30 segundos, né, nos dentes e não pode ingerir alimentos por 30 minutos. É uma alternativa, minha gente. É uma alternativa para manter o clareamento, tá? Manter o clareamento, não é uma alternativa clareadora, tá? Porém, a gente não tem evidência científica ainda da eficácia e segurança desse material. Então, tipo, você encontra nas farmácias, né, fita clareadora. A Oral-B tem. Então, tipo, esse tipo de material clareador
é relacionado justamente à manutenção do clareamento. Tem muita gente que pergunta sobre dentifrício com função clareadora. Na verdade, é um dentifrício mais abrasivo, né, para você remover algum tipo de mancha superficial. Olha só, aqui são as tiras de clareador, tá? Então, gente, qualquer dúvida, manda um e-mail para mim ou deixa uma mensagem lá no Instagram, que será um prazer sempre bater um papo com você. Joia? Muito obrigado.